Olha, o quadro Fala Doutor de hoje faz um alerta sobre traumas faciais em decorrência de atividades esportivas. Cada vez mais praticados em todo o mundo, os esportes, principalmente aqueles que envolvem mais contato, lideram os fatores causadores de traumas faciais em atletas. Sobre esse assunto, mas para você que não é atleta, fique atento também. Quem está aqui comigo é o cirurgião buco-maxilo-facial, Mark John. Doutor Mark, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. Vamos às perguntas do povo aqui no telão do BG. O Gênison Pinto da Coruba do Meio, ele diz: quais são os traumas mais comuns na face decorrentes de práticas esportivas? Bom, o que mais a gente vê aí de acidentes em práticas esportivas aí são as fraturas de nariz, né? As fraturas de zigoma, que são essas regiões mais proeminentes do rosto, e as fraturas de mandíbula também são bastante acometidas aí nesses esportes aí de bastante contato aí. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Mário Garcia, bairro Baruana. Sou jogador amador, é o famoso peladeiro, né? Eu já ia perguntar sobre isso. Em caso de trauma na face durante um jogo, o que devo fazer? Quando devo ir a um hospital? É o famoso peladeiro do final de semana que está jogando, aí de repente há um trauma facial. E aí? Bom, a gente sabe que como atleta amador, a gente consegue distinguir quando é um trauma bem leve, né? Uma pancada leve que você já se recupera de prontidão, ou quando é um trauma bem mais forte, onde você tem um sangramento importante, você tem dificuldade de respirar, né, no caso de uma fratura nasal, você tem dificuldade de abrir a boca, você tem dificuldade até de enxergar, a depender do trauma que houve. Então, nesses casos onde tem um sangramento importante, você percebe que alguma das suas funções normais não está normal, é o momento de procurar o hospital. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Luzia Teixeira da Piabeta, como devo agir quando um trauma na face atingir os dentes? Que é muito comum também, aquele choque, você quebra um dente, por exemplo. Bom, essa pergunta é muito importante porque tem muita gente que não conhece direito como proceder de acordo de um trauma aí relacionado aos dentes, né? Bom, em relação ao trauma aos dentes, a gente tem diversos traumas, desde só uma pancadinha onde o dente fica sensível, que a gente chama de concussão, até o trauma maior, né, onde você tem a perda do dente naquele momento, né, que a gente chama de avulsão. Bom, em relação a traumas menores, é procurar o dentista, que ele vai, às vezes, fazer um tratamento de canal, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você tem a avulsão, onde o dente sai da boca realmente, né, as pessoas costumam manipular o dente de qualquer forma, coloca numa gaze, num paninho, para levar para o hospital, e esse não é o tratamento adequado, tá? O ideal é, primeiro, pega pela coroa do dente, que é a parte visível, né, não mexe na raiz do dente, tá? Que senão você pode prejudicar aí esse dente. E o ideal aí, coloca no leite ou coloca na própria saliva do paciente num copinho e leva. Nada de secar, porque isso vai prejudicar aí o reimplante do dente, porque se a gente consegue atender esse paciente rápido com essas manipulações adequadas, a gente consegue colocar o dente de volta aí e esse dente continuar aí na boca do paciente por muitos anos. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Miriam Ferreira, distância. Esses traumas na face podem deixar sequelas? Sim, sim, sim. Bom, a gente tem desde traumas mais leves, né? O mais comum são as fraturas nasais, que eu acho que muita gente já deve conhecer alguém que já teve uma fratura nasal, onde você só tem uma assimetria, o nariz fica torto, né? Você pode ter também dificuldade de respirar, e isso vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar a própria atividade esportiva, né? Mas você pode ter fraturas de mandíbula, onde o paciente não consegue abrir a boca direito, não consegue mastigar, né, não consegue falar corretamente, até o mais grave, né, em fraturas próximas aí do olho, onde o paciente pode até perder a vista. Perguntas no telão do BG. Tiago Santana, bairro Pereira Lobo. É possível se prevenir quando com algum tipo de protetor facial? Isso acontece muito em jogos, em competições esportivas, né? Recentemente, acho que era o Real Madrid, que o goleiro jogava com aquela proteção facial. Isso. Em geral, né, esportes mais contato, principalmente atividade de luta, já é normal usar aquele protetor nos dentes, Isso. né? Jogador de basquete também,
a maioria está utilizando agora e tudo mais. Alguns têm dificuldade, porque diz que dificulta um pouquinho até a própria respiração, mas é válido para evitar esses traumas dentários. E, em geral, as pessoas só usam esses protetores faciais por um trauma que já teve, né, para não piorar. Porém, nós como atletas amadores podemos usar para prevenir esses próprios protetores faciais de acrílico no rosto. Dificulta um pouco, atrapalha, né? Você está suando e incomoda um pouco, mas se você quiser prevenir esses traumas, esses protetores faciais de acrílico, eles são bastante importantes. No tempo que eu jogava bola, eu era goleiro, você pega uma bolada no nariz, meu irmão, principalmente um nariz grande como o meu, aí dói, viu? Vamos lá, mais a última pergunta aqui. Letícia Carvalho, de Itabaiana, dificuldade para movimentar a mandíbula pode ser um caso de trauma na face, dificuldades, dores na mandíbula? Olha, em geral, as dores na mandíbula são causadas por outros fatores, geralmente por apertamento, alguém que tem essa, que a gente chama de parafunção, fica apertando os dentes, né, nos momentos que não são os ideais, né? Que é o momento de mastigar. Mas um trauma em região aí da ponta do queixo, né, ela pode repercutir com essa força até a articulação e sim gerar dificuldades para abrir e fechar a boca, dores e tudo. Perfeito. Doutor Marco, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios do Balanço Geral. Uma boa sexta-feira para o senhor. O senhor também. E os peladeiros de plantão, cuidado aí com os choques, para não ter problema de trauma facial.